O dia em que Deus enviou fogo do céu, Jezabel nunca esqueceu esse confronto. Você já viveu um momento em que tudo parecia perdido, até que algo completamente inesperado aconteceu e mudou tudo? A história que você vai ouvir hoje começa exatamente assim. Um povo inteiro acreditava que Deus estava distante, que a escuridão tinha vencido e que nada mais poderia surpreender. Mas no dia em que todos acharam que o silêncio seria a última palavra, o céu fez algo que deixou até os incrédulos sem reação. E é essa virada que torna essa história tão poderosa. Porque, se você prestar atenção, vai perceber que o que aconteceu naquele dia não é apenas um episódio antigo. É um reflexo do que muitas vezes acontece dentro de nós. Às vezes, o coração se acostuma com a sensação de que nada vai mudar, de que Deus não vai responder. E é justamente nesse ponto, no exato instante em que a esperança parece frágil, que o inesperado de Deus costuma surgir como um raio de luz no meio da escuridão. O que você vai descobrir ao longo deste vídeo não é apenas o relato de um milagre, mas a revelação de por que Deus escolhe agir no momento em que ninguém espera. Porque Ele permite o silêncio. Porque às vezes a fé parece pequena demais diante do tamanho da luta. E porque a resposta divina chega justamente quando a situação parece sem saída. Se você já se perguntou por que Deus demora, por que Ele fica em silêncio ou por que alguns milagres parecem impossíveis, fique aqui comigo. A história de Elias no Monte Carmelo tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. E talvez o mais surpreendente seja perceber que o grande milagre desse dia não foi apenas o fogo que caiu do céu, mas o que esse fogo revelou sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre o tipo de intervenção que Ele faz quando uma pessoa escolhe permanecer firme, mesmo quando todos ao redor desistem. Se você ficar até o final, vai entender algo que pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias batalhas. O mundo que Jezabel dominava. Antes de qualquer sinal de fogo, antes do milagre que marcaria a história, existia um ambiente carregado de escuridão espiritual que parecia se espalhar por cada canto de Israel. Jezabel não apenas ocupava o trono ao lado de Acabe, ela moldava a mentalidade de uma geração inteira. Era uma mulher determinada, inteligente, estrategista e profundamente devotada aos deuses pagãos que carregava desde sua terra natal. E foi essa devoção distorcida que ela transformou em política, influenciando cada aspecto da vida do povo, da adoração até a forma de pensar. Ao chegar a Israel, Jezabel encontrou um povo acostumado a ouvir histórias sobre o Deus que havia aberto o mar, sustentado no deserto e guiado seus antepassados. Mas a memória estava enfraquecida. A fé havia se tornado rotina, e a rotina havia se tornado distração. Jezabel percebeu essa fragilidade e se aproveitou dela. Lentamente, ela introduziu práticas religiosas que prometiam prosperidade imediata, respostas rápidas e rituais que alimentavam mais a emoção do que a verdade. E o povo, cansado de uma fé que exigia obediência e confiança, se encantou com a aparência sedutora daquela nova espiritualidade. As imagens de Baal se espalharam pelos altares, pelas praças e até pelas conversas do dia a dia. Os profetas do Deus de Israel, antes respeitados, passaram a ser perseguidos, ridicularizados e eliminados em silêncio. Jezabel sabia que para controlar uma nação era preciso controlar sua fé. E foi exatamente isso que ela fez. Não precisava convencer pela força, bastava saturar o ambiente com vozes que pareciam mais modernas, mais atraentes e mais práticas. Assim, a adoração verdadeira foi sendo substituída por um barulho constante de rituais vazios. O clima espiritual daquela época era denso. Havia uma sensação coletiva de que algo estava errado, mas ninguém sabia exatamente o que era.
O povo acordava e seguia sua rotina, mas no fundo carregava um cansaço que não vinha apenas do trabalho, e sim da distância crescente entre eles e o Deus que sempre os sustentou. Jezabel não governava apenas instituições, ela governava emoções. Ela manipulava medos, alimentava inseguranças e fazia com que as pessoas acreditassem que depender de Baal era mais seguro do que depender do Deus que elas não viam agir. E o silêncio divino, nesse período, parecia confirmar tudo o que Jezabel pregava. Quanto mais o povo se afastava, mais distante Deus parecia. Isso criava a impressão de que Jezabel estava certa, de que sua religião era mais forte, de que sua influência era imbatível. A fé genuína foi sendo deslocada para as sombras, enquanto a idolatria se levantava como uma aparente solução para todos os problemas da nação. Mas o que ninguém percebia era que esse silêncio fazia parte de um movimento muito maior. Não era ausência, era preparação. Cada templo dedicado a Baal, cada ritual exaltado pela rainha, cada palavra de desprezo contra os profetas verdadeiros era como uma corda sendo esticada no limite. Jezabel acreditava que tinha tudo sob controle. Acreditava que sua voz era absoluta, que sua influência era definitiva, que nenhum Deus poderia se levantar contra ela. Essa confiança extrema se tornou seu maior erro, porque quando uma liderança se ergue contra a verdade, pode até governar por um tempo, mas nunca de forma permanente. O povo, mesmo confuso, carregava dentro de si uma memória espiritual que Jezabel não conseguiu apagar. Uma semente deixada por gerações anteriores que, embora adormecida, ainda existia. E essa semente seria desperta de uma forma que ninguém esperava. O domínio de Jezabel era profundo, mas havia fissuras invisíveis em sua estrutura. Pessoas que, mesmo com medo, guardavam no coração a esperança de ver Deus agir novamente. E essa esperança silenciosa seria exatamente o ponto que Deus usaria para acender uma chama que expulsaria todas as trevas. Tudo o que aconteceria no Monte Carmelo só faria sentido porque antes houve esse tempo de opressão espiritual. O confronto não era apenas religioso, era uma luta por identidade, propósito e verdade. Jezabel dominava um mundo que parecia impenetrável, mas Deus estava preparando algo que quebraria esse domínio de uma maneira que nem ela, com todo o seu poder, foi capaz de imaginar. O cenário estava montado, a escuridão estava no auge, e esse seria o momento perfeito para o fogo descer do céu. Elias, o homem que se recusou a se calar. Em meio ao silêncio de Deus e ao barulho de uma nação perdida, surge uma figura aparentemente improvável. Elias não veio de uma linhagem famosa, não pertencia às famílias influentes, não tinha posição política e tampouco carregava a aparência de um líder que mudaria o rumo da história. Ele era apenas um homem comum, tocado por uma convicção incomum. E foi essa convicção que começou a incomodar tudo o que Jezabel havia construído. Enquanto a maioria se adaptava ao clima espiritual imposto pela rainha, Elias se recusava a se ajoelhar diante de ídolos que não respondiam. Ele não aceitava a ideia de que o povo devia se conformar com uma fé que oferecia muito barulho e nenhum resultado. A cada dia, a inquietação dentro dele crescia, como se algo invisível chamasse seu nome e o empurrasse para uma missão maior do que ele poderia compreender. A grande diferença entre Elias e os outros não estava em coragem natural, mas na forma como ele enxergava Deus. Para muitos, o silêncio parecia abandono. Para ele, era convocação. Elias percebia que o problema não era apenas a idolatria aberta, mas a perda da identidade espiritual. Via pessoas que, por medo de Jezabel, desistiram de acreditar que Deus ainda poderia intervir. E era exatamente esse pensamento que ele não conseguia aceitar.
Ele não estava disposto a permitir que uma geração inteira acreditasse que o Deus que sustentou seus antepassados havia sido derrotado. Era como se Elias carregasse uma chama interior que jamais permitia que o engano tivesse a última palavra. Mesmo sabendo do risco, Elias não se escondeu. Ele não tentou sobreviver em silêncio, nem buscou um modo discreto de preservar sua própria segurança. Ele se levantou como um homem que entende que há momentos na vida em que o medo não pode ser maior do que a verdade. Em dias em que os profetas verdadeiros estavam sendo perseguidos e mortos, Elias escolheu continuar falando. Enquanto Jezabel tentava apagar a presença de Deus da memória coletiva, Elias insistia em lembrar o povo de quem eles realmente eram. E essa insistência, aos olhos da rainha, era uma ameaça maior do que qualquer exército. Elias não falava apenas com a voz, falava com a postura. Sua vida inteira era uma declaração. Ele não vivia para impressionar, vivia para obedecer. Mesmo sozinho, carregava dentro de si uma segurança que parecia impossível em um cenário tão opressivo. Essa segurança não vinha de autoconfiança, mas da certeza de que Deus não havia perdido o controle, mesmo quando o mundo parecia governado pelas trevas. Elias acreditava nisso com tanta intensidade que sua presença incomodava até os que tentavam evitá-lo. Porque quando alguém carrega uma fé viva, essa fé expõe a fragilidade de todas as crenças vazias ao redor. A solidão de Elias não era apenas geográfica, era emocional. Ele carregava um peso que poucos entendiam porque enxergava o tamanho da crise espiritual que o povo vivia. Muitas vezes, a sensação de ser o único resistente pesa mais do que a ameaça dos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, essa sensação o aproximava ainda mais de Deus. Era como se cada momento de solidão o empurrasse para uma intimidade mais profunda. Ele aprendeu a confiar não no que via, mas no que sabia, que Deus permanece, mesmo quando ninguém mais permanece. Essa certeza se tornou sua força. A decisão de se levantar contra Jezabel não foi tomada por impulso. Foi fruto de um processo interno, lento e firme, em que Elias entendeu que Deus o estava preparando para algo que iria além de palavras. Ele seria o instrumento que quebraria o silêncio divino. E quando finalmente confrontasse toda a estrutura de idolatria que governava Israel, a nação veria que Deus nunca havia deixado de observar. Elias era a resposta que Jezabel jamais imaginou que surgiria. Ele era o ponto de virada que interromperia a narrativa construída por ela. Elias não era um herói perfeito. Era humano, sentia medo, cansaço e dúvida. Mas a diferença estava em que ele não deixava esses sentimentos decidirem seu caminho. Ele se movia pela fé, não pela circunstância. Ele caminhava pela convicção, não pela aparência. E é exatamente isso que o tornava tão perigoso para Jezabel. Porque alguém que não busca aprovação, poder ou reconhecimento, mas apenas cumprir o que Deus coloca em seu coração, não pode ser manipulado. Elias representava tudo o que Jezabel tentava apagar. A resistência silenciosa que nasce da verdade. Foi essa postura que preparou o terreno para o maior confronto espiritual daquela época. Elias não foi levantado por acaso. Ele foi moldado para ser o homem que se recusaria a se calar quando todo o resto do povo se rendeu ao medo. Ele seria o instrumento que revelaria que a fé verdadeira não se esconde, mesmo quando parece pequena diante da escuridão. E em breve, toda a nação veria o resultado da coragem de um único homem que decidiu não negociar sua fé. O desafio que ninguém teve coragem de fazer. O clima espiritual de Israel havia chegado a um ponto em que todos pareciam conformados. Era como se a nação inteira tivesse aceitado a ideia de que nada poderia mudar, que Jezabel havia estabelecido um domínio absoluto e que a fé verdadeira não tinha mais espaço para se levantar.
Os profetas de Deus estavam escondidos, silenciosos, muitos deles com medo de serem descobertos e eliminados. O povo, confuso e dividido, tentava sobreviver, adaptando-se à nova realidade sem questionar o preço que estavam pagando espiritualmente. Era um povo que havia esquecido que poderia escolher entre a verdade e o engano. E exatamente nesse cenário de apatia, Elias surge com uma ousadia que rompe o silêncio e desafia toda a estrutura de poder construída pela rainha. O desafio que Elias propôs não foi fruto de arrogância ou de provocação humana. Ele não estava interessado em provar que era melhor ou mais forte. O que ele buscava era restaurar o coração da nação, romper a ilusão espiritual que Jezabel havia alimentado e permitir que o povo visse com os próprios olhos quem era o Deus que realmente respondia. Era um desafio direto, claro e perigoso. Elias se colocou diante de Acabe e dos profetas de Baal, não como um homem que buscava confronto, mas como alguém que sabia que certas batalhas não podem ser evitadas, porque nelas está a revelação do que é verdadeiro. O Monte Carmelo não foi escolhido por acaso. Era um lugar conhecido, frequentado, visível aos olhos de todos, um palco natural, onde qualquer manifestação espiritual teria impacto imediato sobre a percepção do povo. Elias não buscou um local escondido, nem tentou agir em segredo. Ele levou o desafio para o alto, literalmente, porque sabia que quando Deus escolhe agir, ele age à vista de todos, para que ninguém duvide da origem do milagre. A proposta era simples, mas carregada de significado: 2 altares, 2 sacrifícios, 2 grupos de adoradores. E uma única pergunta que ecoaria através dos séculos: quem é o Deus que responde? Enquanto Elias explicava o desafio, o clima era de tensão. Os profetas de Baal, acostumados a rituais teatrais e expressões exageradas, talvez acreditassem que poderiam vencer pela intensidade das suas práticas. Acabe, influenciado por Jezabel, observava tudo com ironia e desconfiança, como quem acredita que está diante de um homem desequilibrado. E o povo, espalhado ao redor, assistia com expressão indecifrável, dividido entre o medo da rainha e a memória distante do Deus de Israel. Mas Elias permanecia firme, porque sabia que aquele momento não se tratava de coragem humana, mas de obediência espiritual. O que mais impressiona nesse episódio é que Elias tinha tudo para se calar. Tinha motivos suficientes para desistir, fugir ou ficar em silêncio como tantos outros, mas escolheu permanecer. E foi essa permanência que abriu espaço para o desafio que ninguém teve coragem de fazer. Ele colocou diante da nação uma verdade que havia sido ignorada por tempo demais. Baal não respondia. Seus sacerdotes gritavam, dançavam e se feriam, mas havia um vazio profundo por trás de tudo aquilo. Elias sabia que a fé verdadeira não depende de espetáculo, e sim de presença. A presença de um Deus que fala, que age, que se manifesta no momento certo. Quando Elias convocou o povo para assistir ao confronto, estava chamando cada pessoa a olhar além do medo. Ele estava dizendo, sem usar essas palavras, que a verdade não precisa se esconder. Que a fé não é sustentada por rituais exagerados, mas por uma relação direta com Deus. O desafio do Monte Carmelo era também um convite para que cada pessoa refletisse sobre sua própria vida espiritual. Porque, em algum nível, todos eles sabiam que estavam vivendo uma mentira. Sabiam que estavam se afastando das raízes espirituais que os sustentavam. E Elias os chamou a olhar para isso com honestidade. Mas o mais impressionante naquele momento é que Elias se colocou sozinho diante de centenas de profetas inimigos. A proporção era absurda. Era como um homem contra um exército. E ainda assim,
Ele não hesitou. Porque quando alguém carrega uma convicção verdadeira, não precisa de números ao seu lado. Elias sabia que não estava lutando contra pessoas, mas contra uma estrutura espiritual que havia aprisionado o coração de um povo inteiro. E sabia também que Deus não havia sido derrotado. Apenas esperava o momento certo para agir. Com uma voz firme, Elias apresentou o desafio que ninguém mais ousou propor. Ele chamou todos para testemunhar, para ver com os próprios olhos o que Jezabel escondia com tanto empenho. A proposta era direta, que o Deus verdadeiro respondesse com fogo. Era um pedido arriscado, porque dependia completamente de Deus. Elias não teria como manipular o resultado, nem produzir artificialmente um milagre. Não havia truques, não havia ilusão, não havia controle humano. Era tudo ou nada. E é exatamente isso que torna esse momento tão poderoso. Elias não confiava em si mesmo, confiava no Deus que o enviou. O desafio do Monte Carmelo foi o ponto de ruptura entre o engano e a verdade. Não era apenas um confronto espiritual, era um manifesto de fé. Elias estava dizendo ao mundo que o Deus de Israel não era uma lembrança distante, nem uma tradição morta. Ele estava vivo, ele ouvia, ele respondia. E, em breve, toda a nação veria isso com uma clareza que mudaria o curso da história. O desespero dos profetas de Baal. Quando o desafio foi aceito, o Monte Carmelo se tornou um palco silencioso à espera da primeira demonstração. Elias, em um gesto que mostrava segurança absoluta, permitiu que os profetas de Baal começassem. Era como entregar o palco aos que prometiam ter poder, mas nunca haviam provado sua autoridade. E naquele instante, o povo observava com expectativa. Talvez imaginassem que com tantos sacerdotes, com tantos rituais e com tanta influência, Baal pudesse enfim mostrar alguma resposta. Mas a verdade estava prestes a ser exposta com uma clareza que nem eles estavam preparados para ver. Os profetas de Baal iniciaram seus rituais com gritos estrondosos. Dançavam ao redor do altar, clamavam com vozes fortes, batiam os pés, erguiam os braços e repetiam palavras que pareciam carregadas de emoção, mas que, na essência, eram vazias. O barulho crescia, mas nenhuma resposta vinha do céu. Quanto mais gritavam, mais óbvio se tornava o contraste entre movimento e presença. Eles faziam tudo o que sabiam fazer, tudo o que aprenderam, tudo o que sempre repetiram, mas nada acontecia. O céu permanecia fechado. Seus gritos ecoavam apenas na própria garganta, e isso começou a criar um desconforto que o povo podia sentir. À medida que os minutos passavam, a cena ganhava um tom de desespero. Os profetas aumentavam a intensidade, como se acreditassem que o esforço humano pudesse obrigar o divino a responder. Começaram a pular, a rodopiar e a repetir invocações cada vez mais frenéticas. A multidão, que antes assistia com expectativa, agora observava com inquietação. Era impossível não perceber a ausência de qualquer movimento sobrenatural. Tudo o que havia ali era esforço humano, tentando preencher o vazio deixado pela ausência do Deus que diziam servir. Com o passar do tempo, o desespero se tornou evidente. Os profetas começaram a se ferir com facas e lanças, acreditando que o sacrifício próprio poderia atrair a atenção de Baal. O sangue escorria por seus braços e rostos, manchava suas roupas e respingava no altar. E mesmo assim, nenhuma resposta. O som dos gritos antes barulhentos começou a se misturar com respirações ofegantes, como se o cansaço estivesse revelando o que os rituais tentavam esconder. O povo observava em silêncio absoluto. Ninguém ousava falar, mas todos entendiam. Se Baal fosse verdadeiro, já teria respondido. Elias assistia tudo com calma. Não porque desprezava as pessoas, mas porque sabia que aquele momento era necessário para revelar a diferença entre uma fé construída por manipulação emocional e uma fé baseada na presença real de Deus.
Elias não temia o espetáculo dos profetas, porque sabia que movimento não é sinônimo de poder. Sabia que barulho não representa autoridade. E a cada minuto que passava, ficava mais claro para todos que a fé que Jezabel havia imposto à nação era sustentada por aparência e não por verdade. O desespero dos profetas de Baal não era apenas o reflexo de um ritual falho, mas o resultado de uma vida inteira baseada em algo que nunca teve respostas. Aquele era o momento em que a fragilidade de sua espiritualidade se tornava visível. Eles dependiam de esforço humano porque não tinham presença divina. Dependiam de ruído porque não tinham voz. Dependiam de ferimentos porque não tinham fogo. E quanto mais tentavam provar algo que não existia, mais evidente se tornava o vazio espiritual que carregavam. O povo começou a perceber que havia sido enganado. Os rituais que tanto admiravam eram apenas performance. Os gritos, que pareciam intensos, não passavam de desespero. Elias permitiu que tudo acontecesse diante de todos, porque sabia que certas verdades só podem ser reveladas quando o engano se esgota. Era necessário que a nação visse com clareza o que estava seguindo. Jezabel havia prometido poder, prosperidade e milagres, mas tudo o que seus profetas podiam oferecer era desgaste, dor e frustração. O desespero chegou ao auge quando os profetas, exaustos, continuavam repetindo pedidos que já haviam perdido o sentido. Era como assistir alguém bater em uma porta que nunca se abriria, e essa imagem foi marcante para a multidão. Pela primeira vez, compreenderam que estavam clamando a um Deus que não existia, um Deus que não ouvia, um Deus que não falava, um Deus que não tinha poder para responder nem mesmo ao clamor desesperado de seus próprios seguidores. Elias, então, deu um passo à frente, não para humilhar, mas para encerrar. Chegou o momento de revelar o que aqueles rituais nunca conseguiram mostrar. Era chegado o instante em que a verdade se levantaria sem esforço, sem grito, sem sangue humano. A nação precisava ver a diferença entre o desespero de quem clama por um ídolo e a confiança de quem chama pelo Deus vivo. O silêncio de Baal havia sido exposto. Agora, o palco estava pronto para o Deus que responde. O silêncio que antecipou o fogo. Quando o clamor dos profetas de Baal finalmente cessou, o Monte Carmelo ficou mergulhado em um silêncio que parecia engolir o ar. O contraste era tão intenso que o povo sentiu a diferença como um choque. O barulho frenético desapareceu, os gritos perderam a força e tudo o que restou foi uma calmaria quase desconfortável. Era um silêncio pesado, denso, carregado de expectativas. A multidão olhando para o altar vazio, os profetas exaustos manchados de sangue, Acabe observando com inquietação e Elias em pé, sereno, como alguém que sabe que chegou o momento pelo qual esperava. O silêncio não era ausência, era preparação. Elias deu alguns passos à frente e pela primeira vez tocou o altar que havia sido reduzido a ruínas. Aquelas pedras antigas representavam algo muito maior do que um simples ritual. Eram lembranças de um tempo em que Israel buscava o Deus vivo com sinceridade, antes de Jezabel inundar o reino com idolatria. Cada pedra levantada por Elias parecia resgatar algo que havia sido esquecido. Ele não reconstruiu apenas um altar. Reconstruiu simbolicamente a memória espiritual de uma nação inteira. O povo observava em silêncio, impressionado com o contraste entre o desespero dos profetas de Baal e a serenidade de Elias, enquanto restaurava o que havia sido derrubado. A reconstrução do altar por Elias não foi apressada. Ele não tinha necessidade de pressa, porque sabia que Deus não se manifesta por ansiedade, mas por propósito. Seu cuidado com cada detalhe falava mais alto do que qualquer discurso.
Era como se Elias dissesse, sem abrir a boca, que Deus não precisa de barulho para agir. O silêncio daquele momento tinha uma presença quase palpável. O povo começou a perceber que a fé verdadeira não depende apenas de palavras, mas de alinhamento interior. E esse alinhamento começava ali, com Elias trazendo de volta o que havia sido abandonado. Quando o altar finalmente ficou pronto, Elias fez algo ainda mais inesperado. Mandou que trouxessem água para derramar sobre o sacrifício. Não era apenas um gesto de ousadia, era uma declaração espiritual profunda. Enquanto os profetas de Baal haviam tentado acender fogo com esforço humano, Elias restringiu toda possibilidade humana de produzir qualquer chama. Ele encharcou o altar, a madeira e ao redor. Tornou impossível que alguém atribuísse o milagre a qualquer outro fator que não fosse Deus. O povo observava com espanto. A água escorrendo pelo altar parecia apagar qualquer chance lógica de que fogo pudesse descer, mas era exatamente isso que tornaria o milagre inesquecível. A cena ficou ainda mais silenciosa. O vento diminuiu, os ruídos desapareceram, até os murmúrios da multidão cessaram. Era como se toda a criação estivesse aguardando a oração que Elias faria. E Elias não falou com voz tremida nem hesitante. Ele não tentou repetir rituais ou criar frases impressionantes. Falou com a simplicidade de alguém que conhece o Deus a quem serve. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de verdade. Não pediu fogo como uma demonstração de poder, mas como confirmação de que Deus era o único Senhor sobre Israel. Era a oração de um coração alinhado com o propósito divino. Esse silêncio antes da resposta divina é um dos momentos mais profundos de toda a narrativa. Mostra que Deus não compete com o barulho humano. Ele age quando o engano se esgota, quando o falso poder cai por terra, quando o coração reconhece que não existe outra fonte de resposta. O silêncio de Deus, tão difícil de suportar para muitos, se torna o espaço onde ele revela sua glória. É nesse espaço que ele mostra que não age por pressão, mas por propósito. E cada segundo daquele silêncio preparava o povo para testemunhar algo que transformaria a fé deles de forma definitiva. Elias estava ali, sozinho diante de uma nação inteira. Mas por trás dele estava o Deus que observou cada ato de Jezabel, cada altar levantado a Baal, cada profeta perseguido, cada lágrima derramada por aqueles que tentaram permanecer fiéis. Deus esperou aquele momento não porque hesitava em agir, mas porque sabia que quando o fogo descesse, ninguém seria capaz de negar sua presença. A falta de resposta dos profetas de Baal havia criado a atmosfera perfeita para que o milagre fosse incontestável. O silêncio antes do fogo também revela algo sobre a caminhada espiritual de cada pessoa. Existem momentos em que parece que Deus não está respondendo, momentos em que a alma fica inquieta e o coração tenta entender por que o céu permanece em silêncio. Porém, muitas vezes, esse silêncio não é descaso, é preparação. Assim como Elias reconstruiu o altar antes de orar, há situações em que Deus nos convida a reconstruir áreas que abandonamos. Lugares internos onde deixamos a verdade se desfazer, onde cedemos ao medo ou à distração. E quando essas áreas são restauradas, o fogo de Deus encontra espaço para se manifestar. Com o altar reconstruído, o sacrifício preparado e a água escorrendo ao redor, Elias finalmente levantou sua voz. O silêncio absoluto ao redor fazia a cena parecer ainda mais intensa. O povo aguardava, sem saber o que aconteceria em seguida. Os profetas de Baal, esgotados, observavam com uma mistura de incredulidade e temor. Elias estava prestes a provar que o Deus que serve não apenas ouve, mas responde no tempo certo. O silêncio que antecedeu o fogo seria lembrado para sempre como o momento em que a verdade começou a brilhar novamente sobre Israel.
A oração que fez o céu se abrir. Quando Elias finalmente se levantou diante do altar reconstruído, a atmosfera no Monte Carmelo era tão densa que parecia que o ar estava em suspenso. Cada olhar estava fixo nele. O povo mal respirava, como se temesse quebrar o silêncio que antecedia o momento decisivo. Os profetas de Baal, antes barulhentos e orgulhosos, agora estavam silenciosos, cansados e envergonhados. Acabe, que assistia de longe, tentava entender como um homem sozinho podia agir com tamanha segurança. E Elias, com uma serenidade que não vinha da autoconfiança, mas da certeza da presença divina, abriu os lábios para orar. A oração de Elias não precisou de força teatral, nem de frases elaboradas. Não buscou emocionar a multidão, nem tentou se justificar. Ele falou com Deus como alguém que conhece o coração daquele a quem serve. Sua voz não tremia, porque Elias nunca achou que dependia dele o resultado. Ele sabia que sua parte era obedecer, e o resto cabia ao Senhor. Enquanto Baal exigia sacrifícios humanos, Elias se aproximou de Deus com um coração alinhado à vontade daquele que não precisa ser convencido, e sim honrado. Suas palavras foram simples, mas carregadas de autoridade espiritual. O mais impressionante é perceber como Elias orou. Ele não pediu o fogo para humilhar os adversários, nem para provar grandeza pessoal. Ele pediu para que o povo reconhecesse de uma vez por todas que o Senhor era o único Deus. Elias entendia que o milagre não tinha a ver com espetáculo, mas com restauração. Cada frase pronunciada era um chamado para que Israel voltasse ao lugar onde tudo começou, quando Deus era o centro da vida e da identidade do povo. Sua oração não pedia triunfo sobre os profetas de Baal, mas reconciliação entre o povo e o Deus que sempre os acompanhou. A oração de Elias é um lembrete profundo de que Deus não responde à voz que se impõe, mas à voz que confia. Ele não se impressiona com volume, mas com sinceridade. Elias orou sabendo que o altar molhado não era um obstáculo para o agir divino. Pelo contrário, quanto mais impossível parecia a situação, mais evidente seria o milagre. Elias enxergava aquilo que ninguém mais conseguia ver. A impossibilidade era o palco perfeito para que Deus revelasse sua glória. E assim, sua oração se tornou um ato de fé tão puro que atravessou o silêncio e abriu caminho para o sobrenatural. O povo observava cada detalhe. Eles esperavam a reação de Elias, a postura, o tom, as palavras. E Elias se manteve ali, diante do altar inundado, tranquilo como alguém que sabia que o céu estava prestes a se mover. Sua oração não precisava ser longa, porque quem confia não insiste para ser ouvido. Ele apenas declarou que Deus era o Senhor de Israel, que ele havia enviado aquele profeta e que estava pronto para mostrar ao povo que não havia outro Deus além dele. Era uma oração que conectava o passado ao presente, lembrando a todos que o mesmo Deus que guiou Abraão, Isaque e Jacó ainda estava ali, atento e disposto a agir. O poder da oração de Elias não está apenas naquilo que ele disse, mas no que ele acreditava enquanto dizia. Ele sabia que Deus não competia com Baal, porque Baal nunca existiu. Sabia que o silêncio divino não significava ausência, mas preparação para um momento que marcaria a história. Elias orou com essa consciência. E essa consciência transformou sua oração em um instrumento de manifestação divina. Quando ele levantou sua voz, não estava tentando convencer Deus, mas permitindo que Deus convencesse o povo. Sua oração era um convite para que a glória do Senhor atravessasse o céu e tocasse o coração de uma nação que havia esquecido quem ele era. Esse momento no Monte Carmelo revela algo profundo sobre a natureza da oração. Muitas vezes, as pessoas imaginam que precisam se esforçar para serem ouvidas ou que precisam dizer palavras certas para atrair a atenção divina. Mas a oração de Elias mostra o oposto.
A força da oração não está no quanto falamos, mas no quanto confiamos. Está na verdade que carregamos no coração, não no volume que sai dos lábios. Elias orou com confiança total, sem hesitar, porque sabia que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Então, depois daquela oração simples, direta e verdadeira, o Monte Carmelo permaneceu em absoluto silêncio por um instante que pareceu durar uma eternidade. Era como se todo o céu aguardasse o último segundo antes do impacto. As nuvens pareciam imóveis. O vento parou, o povo ficou paralisado. Elias permaneceu de pé, firme, olhando para o altar como alguém que sabia que estava prestes a testemunhar a resposta que mudaria tudo. O silêncio não indicava dúvida. Era o prelúdio da intervenção divina. A oração de Elias abriu o céu porque não buscou controlar Deus, mas se submeter a ele. Foi uma oração que ligou o coração de um homem ao propósito de Deus. Foi o tipo de oração que não nasce do desespero, mas da intimidade. E essa intimidade se tornou o caminho pelo qual o fogo desceria. Quando Elias concluiu sua oração, o destino espiritual de Israel estava prestes a ser redefinido. O céu preparava seu movimento. E todo o Monte Carmelo estava prestes a ver como Deus responde quando um coração permanece fiel, mesmo em meio à escuridão. O fogo que ninguém esperava. Quando Elias encerrou sua oração, o silêncio que tomou o Monte Carmelo não era apenas ausência de som. Era uma suspensão do tempo, como se toda a criação esperasse o próximo movimento de Deus. O altar encharcado brilhava sob a luz do sol, e o povo mantinha os olhos fixos naquela cena que desafiava qualquer lógica humana. Os profetas de Baal, exaustos e feridos, observavam sem saber o que esperar. Aquele era o momento exato em que toda a falsa segurança construída por Jezabel estava prestes a ruir. E então, sem aviso, sem vento, sem prenúncio, o céu se abriu. O fogo não desceu como uma chama comum. Não foi um clarão suave, nem um brilho distante. Foi uma manifestação poderosa, viva, intensa, carregada de autoridade divina. Uma energia que parecia atravessar o céu com uma força tão grande que fez o povo recuar alguns passos instintivamente. Não houve dúvida de que algo sobrenatural estava acontecendo. A chama atingiu o altar com uma velocidade e intensidade que nenhum ser humano poderia produzir ou explicar. A água que havia sido derramada desapareceu instantaneamente. A madeira molhada queimou como se fosse seca. O sacrifício foi consumido por completo. Até as pedras do altar pareciam arder. O impacto daquele fogo não estava apenas no efeito físico, mas no significado espiritual. Israel havia sido testemunha por anos de rituais barulhentos, sacrificando tempo e energia diante de deuses que nunca haviam respondido. E agora, diante deles, sem esforço humano, Deus respondia de forma direta e incontestável. O fogo que desceu do céu não era uma resposta apenas para Elias. Era uma resposta para uma nação inteira. Era o som silencioso da soberania divina, declarando que nenhum dos deuses de Jezabel tinha poder algum. Era a prova viva de que o Senhor que guiou seus antepassados ainda estava presente, atento e disposto a agir. O povo caiu com o rosto em terra, não porque Elias mandou, mas porque a presença de Deus se tornou tão evidente que não havia outra reação possível. A reverência brotou de forma espontânea, profunda, como se a alma de cada pessoa reconhecesse instantaneamente a verdade que havia sido sufocada por tanto tempo. Aquele fogo não apenas queimou o sacrifício, ele queimou a dúvida, ele queimou o engano, ele queimou a falsa segurança que Jezabel havia plantado na mente do povo. Era como se a luz divina tivesse atravessado o véu de escuridão espiritual e iluminado a consciência de cada indivíduo ali presente. Elias permaneceu em pé, observando o fogo consumir tudo diante dele.
A serenidade em seu rosto não era orgulho nem surpresa, era reverência. Ele sabia que havia sido apenas um instrumento naquele processo. O milagre não aconteceu por causa dele, mas por causa do Deus que ele servia. Enquanto o povo tentava assimilar o que estava vendo, Elias compreendia que aquele momento mudaria a história de Israel para sempre. Porque a partir dali, ninguém mais poderia afirmar que Deus estava distante ou indiferente. O fogo havia selado a verdade. Os profetas de Baal, que antes ocupavam o centro do palco, agora estavam reduzidos ao silêncio absoluto. Nada no que eles acreditavam podia se comparar ao que haviam acabado de testemunhar. Eles não tinham argumentos, não tinham respostas, não tinham explicações. Suas práticas tinham se revelado inúteis diante da presença do Deus vivo. O contraste entre o que eles haviam feito durante todo o dia e o que Deus fez em um único instante era tão grande que qualquer dúvida se dissolveu. A nação inteira viu que o poder não estava no esforço humano, mas na intervenção divina. O fogo também revelou algo profundo sobre a própria natureza de Deus. Ele não desceu para destruir o povo, mas para despertar. Não veio para humilhar, mas para restaurar. A intensidade da manifestação não tinha como objetivo causar medo, mas trazer consciência. Era a forma de Deus dizer que ainda havia um caminho de volta, que a aliança não havia sido esquecida, que a misericórdia ainda estava ao alcance de todos. Quando o fogo tocou o altar, não foi apenas um milagre, foi um chamado. Foi um lembrete de que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse momento também revela uma realidade espiritual que atravessa os séculos. Em muitos momentos da vida, as pessoas depositam sua confiança em coisas que prometem segurança imediata, mas nunca respondem nos momentos decisivos. Confiar em Baal era confiar em algo que não tinha vida, e esse padrão se repete em cada geração. Mas quando Deus decide agir, ele faz de forma tão clara que nenhuma dúvida permanece. O fogo que desceu no Monte Carmelo é um símbolo eterno da diferença entre o que é criado pela mão humana e o que vem diretamente do céu. Quando a chama finalmente cessou, o altar havia sido completamente consumido. Não restou nada que permitisse atribuir o milagre a qualquer outro. Tudo havia sido queimado, exceto a convicção que nasceria no coração do povo naquele dia. Eles viram o que ninguém esperava ver. Eles testemunharam a resposta que desmascarou anos de engano e entenderam profundamente que Deus não havia desistido deles. No auge da escuridão, ele voltou a falar por meio de fogo, e naquele instante, no silêncio que seguiu o milagre, Israel percebeu que algo muito maior havia acontecido. Não era apenas o fogo que impressionava, mas o que ele representava. O Deus vivo havia descido ao encontro de seu povo. E Jezabel, onde quer que estivesse naquele momento, jamais esqueceria o dia em que o céu se abriu e Deus falou com fogo. O dia em que Jezabel perdeu o controle. Enquanto o fogo ainda ardia na memória de todos, uma nova realidade começou a se formar no Monte Carmelo. O milagre havia rasgado o véu do engano e o que antes parecia inabalável começou a desmoronar. Jezabel, mesmo distante fisicamente daquele confronto, sentiu o impacto no próprio coração de sua estrutura de poder. Ela governava não apenas por influência política, mas por manipulação espiritual. E naquela tarde, no alto do Monte Carmelo, essa manipulação foi destruída com a mesma intensidade com que o fogo consumiu o altar. A chama que desceu do céu não apenas queimou o sacrifício, ela queimou a ilusão de que Jezabel tinha controle sobre a fé do povo. A força de Jezabel sempre esteve baseada na ideia de que seus deuses tinham poder. Ela construiu sua autoridade sobre altares pagãos, sobre rituais que impressionavam visualmente
mas eram vazios em essência. E quando o povo viu que Baal não respondeu, que seus profetas haviam gritado até perder a voz, que haviam se ferido sem qualquer retorno, essa estrutura desabou. A ausência de resposta de Baal foi a primeira rachadura. O fogo enviado por Deus foi o golpe final. Jezabel não estava presente, mas a notícia chegaria até ela como uma tempestade que nenhuma defesa poderia conter. O que aconteceu no coração da nação naquele momento é algo que Jezabel jamais imaginou que enfrentaria. O povo que antes se curvava com medo, agora estava de pé diante de uma verdade impossível de negar. Eles viram Deus agir com seus próprios olhos. Eles sentiram a presença divina atravessar o céu. A fé que parecia adormecida despertou com uma força que Jezabel não podia controlar. A autoridade que ela exercia sobre a espiritualidade do povo foi arrancada de suas mãos em um instante, e ela sabia que nada seria como antes. O domínio que parecia tão seguro, de repente, se tornou frágil. O impacto político também foi profundo. Acabe, que durante anos se apoiou na influência da esposa, ficou exposto diante da nação. Ele não podia negar o que tinha visto. O silêncio dele diante do milagre foi revelador. Pela primeira vez, sua posição como rei parecia menor que a autoridade de um único homem que se curvou diante de Deus. Elias não carregava coroa, não tinha soldados, não tinha exércitos, mas naquele momento era ele quem conduzia o coração da nação. E isso, para Jezabel, era uma ameaça maior que qualquer conflito militar. O que Jezabel mais temia não era o milagre em si, mas o que ele provocaria. Ela sabia que perdera o controle sobre o imaginário do povo. Sabia que cada pessoa voltaria para casa contando o que viu, descrevendo como o fogo desceu, como o altar se consumiu, como Elias se manteve firme enquanto seus profetas falhavam diante de todos. Ela sabia que uma história como essa se espalharia rápido, impossível de ser abafada. E o poder dela dependia exatamente desse controle. Quando o povo descobrisse que seus deuses não tinham voz nem presença, toda a sua influência desmoronaria como uma torre construída sobre areia. Com o milagre consumado, as decisões que se seguiram foram inevitáveis. Elias ordenou a eliminação dos profetas de Baal, não por ódio, mas porque era necessário encerrar a fonte da corrupção espiritual que Jezabel havia espalhado pela terra de Israel. Era o desfecho lógico de um reinado religioso que se sustentava na mentira. O povo assistia sem questionar, porque entendia que aquela purificação fazia parte do processo que os levaria de volta para Deus. Era como se a nação estivesse passando por um batismo de fogo, um renovo após anos de escuridão. A notícia correu rápido. Servos do palácio voltaram ao reino levando relatos detalhados. Cada palavra carregava um golpe na imagem de Jezabel. Ela sempre agiu como se ninguém pudesse resistir a ela, mas agora era obrigada a enfrentar algo que nunca havia enfrentado: a manifestação direta do Deus vivo. Não havia argumento que sustentasse sua posição diante do que havia acontecido. Sua postura arrogante, construída sobre intimidação e manipulação, se tornou frágil diante da evidência incontestável do milagre. E então, algo profundo aconteceu dentro dela. Não foi arrependimento, não foi mudança, foi ódio. Jezabel percebeu que havia perdido aquilo que mais valorizava, o controle. E quando uma pessoa cuja autoridade se baseia no medo, vê o medo desaparecer, nasce dentro dela uma fúria que tenta restaurar o que foi perdido a qualquer custo. Jezabel não se quebrantou diante do fogo. Pelo contrário, sua reação foi endurecer ainda mais. Mas naquele dia, ela descobriu algo que mudaria para sempre sua segurança. Descobriu que não importa quanto poder político, emocional ou psicológico alguém tenha. Quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. O fogo do céu não foi apenas um milagre, foi uma declaração espiritual.
Foi Deus dizendo àquela nação que Jezabel não tinha a última palavra, que seus deuses não eram donos da verdade, que seu poder não era absoluto e que a fé do povo não pertencia a ela, mas ao Senhor. O dia em que Deus enviou o fogo foi o dia em que Jezabel perdeu o controle. E mesmo que ela tentasse retaliar, nada apagaria o fato de que Israel havia visto a glória de Deus. A chama que caiu sobre o altar também queimou a influência que ela exercia sobre o coração da nação. Elias sabia disso. Acabe sabia disso. O povo sabia disso. E Jezabel, mesmo tão acostumada a controlar tudo ao seu redor, teve que reconhecer que havia um poder que estava acima de todos os seus planos. Nenhuma ameaça dela poderia desfazer o que Deus havia realizado diante de toda a nação. A partir daquele dia, o medo mudou de direção. Jezabel temia Elias, não porque Elias era forte, mas porque ele caminhava com o Deus que responde com fogo. O impacto oculto do milagre. O fogo que desceu do céu não marcou apenas um momento extraordinário diante da multidão. Ele desencadeou algo ainda maior, algo que não se via a olho nu, mas que mudaria silenciosamente os bastidores espirituais, políticos e emocionais de Israel. O milagre visível foi apenas a superfície. A verdadeira transformação começou a acontecer dentro das pessoas, dentro do palácio, dentro das estruturas de poder e principalmente dentro das consciências que por tanto tempo haviam sido moldadas pelo medo e pelo engano. O impacto do milagre não se limitou ao Monte Carmelo. Ele se espalhou como uma chama invisível que atravessava portas, derrubava mentiras e reacendia verdades que pareciam perdidas. Dentro do próprio palácio, o clima mudou de forma radical. Os servos que antes obedeciam cegamente à orientação religiosa de Jezabel, agora cochichavam entre si, comentando o que tinham ouvido sobre o fogo que consumiu o altar. Comentavam como Baal permaneceu em silêncio, enquanto o Deus de Israel respondeu em fração de segundos. As paredes que sustentavam a autoridade espiritual de Jezabel começaram a tremer. Não porque alguém se rebelou abertamente, mas porque o medo que ela plantou durante anos estava desaparecendo. O milagre dava ao povo algo que Jezabel não podia controlar: esperança. Acabe, por sua vez, ficou dividido entre dois mundos. De um lado, seu casamento com Jezabel e toda a influência manipuladora que ela exercia sobre sua vida. Do outro, o milagre que ele mesmo testemunhou e que destruiu qualquer argumento que pudesse sustentar a religião pagã que ele havia permitido entrar em Israel. O silêncio de Acabe após o milagre não foi apenas vazio. Era o silêncio de alguém que viu sua visão de mundo ruir e não sabia como lidar com essa verdade. Ele era um rei enfraquecido por dentro e isso quebrava a espinha dorsal do domínio de Jezabel. Entre o povo, algo ainda mais significativo acontecia. A fé, que parecia adormecida, começou a acordar. Era como se uma chama interior se reacendesse em cada pessoa que viu o milagre. Eles não precisavam que Elias explicasse nada. O que viram já era suficiente. A dúvida que Jezabel cultivou durante anos foi destruída em um único instante. Cada pessoa que assistiu ao fogo descer carregou consigo uma faísca desse despertar espiritual. Homens, mulheres, jovens e idosos voltaram para suas casas contando a mesma história, repetindo as mesmas palavras, descrevendo com detalhes o som do fogo, a luz intensa, a certeza inquestionável da presença de Deus. Esses relatos se espalharam rapidamente por vilas, campos e cidades. Eles viajavam mais rápido que qualquer mensageiro do palácio. A notícia se espalhava na voz das crianças, no comentário das mulheres junto aos poços, nas conversas dos homens ao final do trabalho. A cada lembrança compartilhada, o impacto oculto do milagre crescia.
não era apenas uma história, era uma libertação coletiva da dúvida. Muitos que antes hesitavam em assumir sua fé, agora encontravam força para voltar a orar, para retornar aos caminhos que haviam sido abandonados, para lembrar que pertenciam a um Deus que respondia. Os poucos profetas de Deus que ainda estavam escondidos foram profundamente tocados por esse momento. Durante anos, haviam vivido na sombra, temendo serem descobertos, vendo seus companheiros serem mortos e imaginando se algum dia o Senhor se levantaria. O milagre no Carmelo foi para eles como uma trombeta espiritual. Era Deus dizendo que não havia esquecido de seus servos. Era a prova de que a fidelidade deles não havia sido em vão. Muitos desses profetas, ainda em segredo, voltaram a orar com mais fervor, confiando que o tempo da restauração estava se aproximando. Mas o impacto mais oculto e ao mesmo tempo mais profundo aconteceu no próprio espírito do povo. Jezabel havia criado um sistema que não apenas afastava as pessoas de Deus, mas também destruía a identidade delas. O milagre devolveu aquilo que havia sido roubado. Não foi apenas o fogo que queimou o sacrifício, foi a fé que voltou a arder dentro dos corações. A confiança, antes abatida, começou a se levantar. As pessoas se lembraram de que pertenciam a um Deus que tinha história, poder, promessas e presença. E essa lembrança era mais poderosa que qualquer ritual pagão. Nos bastidores do reino, outro movimento começou a surgir. Alguns oficiais, antes submissos a Jezabel, passaram a questionar suas ordens. Não faziam isso de forma aberta, mas a dúvida havia sido plantada. O medo que antes paralisava agora dava lugar à cautela. Eles perceberam que estavam seguindo uma líder que havia construído sua autoridade sobre deuses que não respondiam. Esse questionamento interno era o início de uma fissura que mais tarde se tornaria um abalo completo na estrutura da rainha. Elias sabia que o impacto do milagre não terminaria ali. Ele entendia que a manifestação visível era apenas o começo de uma mudança muito maior. O fogo tratou da idolatria visível, mas era o que estava acontecendo nos bastidores, nos pensamentos, nas decisões internas que realmente mudaria a história. O milagre havia revelado verdades escondidas, libertado consciências adormecidas e iniciado um processo de restauração espiritual que ninguém poderia deter. Jezabel, mesmo sem estar presente no Monte Carmelo, sentiu esse impacto oculto de forma mais intensa do que qualquer outra pessoa. Ela percebeu que sua influência estava sendo corroída não por armas, não por golpes políticos, mas pela verdade. E a verdade, quando revelada, destrói todo engano de dentro para fora. O milagre havia exposto a fragilidade do reino que ela tentou construir sem Deus. E por mais que tentasse resistir, ela sabia que algo tinha mudado para sempre. A lição que o fogo deixou para nós hoje. O milagre no Monte Carmelo não ficou preso ao tempo em que aconteceu. Ele atravessou séculos, culturas e fronteiras, porque carrega uma mensagem que continua viva em qualquer pessoa que enfrenta momentos em que o silêncio parece mais presente do que Deus. A cena do fogo descendo do céu não é apenas memória histórica, é um espelho espiritual que revela como o coração humano reage diante do medo, da dúvida e das forças que tentam roubar nossa fé. A verdade é que o desafio de Elias continua se repetindo na vida de cada pessoa que busca a Deus em meio à confusão. E o fogo que consumiu aquele altar ainda fala com uma força que nenhuma geração consegue ignorar. A primeira grande lição é que o silêncio de Deus nunca significa ausência. No Carmelo, Deus permaneceu em silêncio, enquanto os profetas de Baal gritavam, dançavam e se feriam. Mas esse silêncio não foi abandono, foi estratégia. Deus esperou até que todo o barulho humano se calasse para que sua resposta fosse incontestável. E isso
continua acontecendo hoje. Existem momentos em que você ora, busca, clama e parece que nada acontece. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é apenas o cenário sendo preparado para algo maior do que você imagina. O silêncio não é o fim, é o intervalo antes da intervenção. Outra lição profunda é que o altar precisa ser reconstruído antes que o fogo desça. Elias não apenas orou, ele restaurou o altar que havia sido destruído. Esse ato revela que não basta esperar por um milagre sem antes ajustar o coração, colocar em ordem aquilo que foi abandonado e permitir que Deus reorganize áreas que se perderam ao longo do caminho. Muitas vezes, queremos o fogo, mas negligenciamos o altar. Queremos a resposta, mas não colocamos diante de Deus o que precisa ser restaurado. Elias mostrou que a preparação interior é tão importante quanto o milagre exterior. A terceira lição está na água derramada sobre o altar. Elias fez questão de encharcar o sacrifício, tornando impossível qualquer manipulação humana. Essa atitude revela que a fé verdadeira não depende de condições favoráveis, nem de circunstâncias que facilitam o milagre. A fé cresce justamente quando tudo parece impossível. Quando não há mais como depender das próprias forças, do próprio entendimento, das próprias estratégias. Elias nos ensina que Deus age de forma mais poderosa quando a situação parece completamente fora de controle. Porque é nessas horas que fica claro que somente Ele poderia intervir. Também aprendemos que Deus não disputa espaço com falsos deuses, sejam eles de madeira, pedra ou produzidos silenciosamente dentro da alma. Baal representava uma fé fabricada, construída para atender desejos humanos, mas incapaz de responder em momentos decisivos. Hoje, Baal assume formas diferentes. Pode ser a confiança exclusiva na própria inteligência, no dinheiro, no sucesso, em relacionamentos, em status, em ideologias. Tudo aquilo que ocupa o lugar da dependência divina se torna um altar falso. E o fogo de Deus continua revelando a fragilidade dessas estruturas quando a vida exige respostas que apenas o céu pode dar. O fogo também revela quem Deus é. Ele não respondeu para provar que Elias estava certo. Ele respondeu para mostrar ao povo que ele continuava sendo o mesmo Deus que sempre os acompanhou. A manifestação divina não tinha como objetivo exibição, mas restauração. Essa verdade ecoa até hoje. Deus não se revela para satisfazer curiosidades, mas para transformar destinos. Cada intervenção dele é um convite para voltar, para confiar, para se render novamente. É um chamado para lembrar que não estamos sozinhos. A reação do povo diante do fogo também nos ensina algo essencial. Eles se prostraram não porque alguém mandou, mas porque a presença de Deus é irresistível quando se manifesta de verdade. Isso revela que a fé genuína não nasce de pressão religiosa, mas de encontro com Deus. Não é imposta, é despertada, não é fabricada, é vivida. Quando Deus se revela, o coração entende imediatamente. Nenhuma explicação filosófica é necessária. A alma reconhece seu Criador, e há algo ainda mais profundo. A resposta de Deus no Carmelo não foi apenas uma demonstração de poder, foi um ato de misericórdia. Ele poderia ter permitido que o povo permanecesse perdido, mas decidiu intervir. Isso mostra que Deus nunca desiste de quem Ele ama, mesmo quando a pessoa se afasta. Ele espera, observa, prepara e age no momento em que o coração está pronto para enxergar. E essa misericórdia continua sendo derramada hoje. Deus não se cala por indiferença, mas por sabedoria. Ele sabe quando agir para que a resposta cause transformação e não apenas emoção passageira. O fogo do Carmelo também nos ensina que a fé precisa ser pública quando chega o momento certo. Elias não se escondeu.
Não orou às escondidas. Ele se levantou diante de uma nação inteira. Existem momentos em que Deus nos chama a nos posicionar, não para sermos vistos, mas para que Ele seja glorificado. A coragem de Elias mostra que a fé não é apenas um sentimento interno, é uma postura, é uma decisão. É um compromisso que se revela na forma como enfrentamos o medo, as ameaças e as circunstâncias que tentam roubar nossa confiança. Por fim, a grande lição é que Deus ainda envia fogo. Não um fogo literal descendo do céu, mas um fogo espiritual que toca, que purifica, que ilumina, que desperta. Um fogo que queima dúvidas, desfaz mentiras, restaura esperança e reacende a convicção de que o Senhor continua presente. Esse fogo pode descer sobre uma oração sincera, sobre um coração quebrantado, sobre uma vida que decide voltar ao altar. E quando esse fogo toca a alma, nada permanece igual. Convite espiritual final. Depois de tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, ficou claro que aquela história não era apenas sobre um conflito antigo entre profetas e reis. Era sobre o coração humano, sobre o modo como cada pessoa lida com o silêncio, com a dúvida e com as forças que tentam se levantar contra aquilo que Deus deseja restaurar. A manifestação do fogo foi grandiosa. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro de cada pessoa que estava ali, testemunhando com os próprios olhos o que Deus pode fazer quando alguém decide crer, mesmo sendo o único em meio a um ambiente dominado por engano. E é justamente nesse ponto que esta narrativa se encontra com a sua vida. Há momentos em que nos sentimos como Israel antes do fogo descer. Vivemos cercados por vozes que confundem, por pressões que desgastam, por medos que tentam paralisar. Existem situações em que, assim como aqueles profetas de Deus escondidos, tentamos preservar a fé em silêncio, enquanto tudo ao redor parece favorável ao erro e contrário à esperança. E também vivemos fases em que o altar interior está em ruínas, esquecido, negligenciado, quase irreconhecível. Talvez você esteja passando por algo assim agora, carregando perguntas, incertezas e um sentimento de distância que parece impossível de superar. O convite espiritual que a história de Elias nos apresenta é simples, mas profundo. Ele nos chama a voltar ao altar, a reconstruir aquilo que foi quebrado, a colocar diante de Deus não apenas nossas necessidades, mas também nossas dúvidas, nossos erros, nossos cansaços. Elias não esperou que o altar estivesse perfeito. Ele o reconstruiu com pedras antigas, com restos do que havia sido destruído. Isso significa que o que você vive não precisa estar arrumado para Deus começar a agir. Ele trabalha com o que você entrega, mesmo que seja pouco, mesmo que seja fragmentado, mesmo que pareça fraco. Deus não pede perfeição, Ele pede sinceridade. E há algo ainda mais marcante. Deus respondeu ao povo após a oração de um único homem. Essa verdade carrega um consolo profundo. Às vezes, você se sente sozinho na fé. Parece ser o único que acredita, o único que persevera, o único que tenta manter vivo aquilo que Deus depositou no seu coração. Mas a história de Elias mostra que um coração disposto pode mudar o ambiente espiritual inteiro ao seu redor. A fidelidade de um só pode despertar uma nação. Nunca subestime o poder da sua fé, mesmo quando ela parece pequena. O fogo de Deus também nos lembra que Ele não age apenas para resolver problemas, mas para revelar quem Ele é. Quando Ele respondeu no Carmelo, não foi simplesmente para vencer um debate religioso. Foi para restaurar um relacionamento, para reacender uma aliança, para despertar um povo que havia se esquecido de sua presença. Da mesma forma, quando Deus age na sua vida, não é apenas para te tirar de uma dificuldade, mas para te lembrar que Ele está contigo, que Ele não desistiu de você, que Ele não se afastou,
mesmo quando você achou que estava sozinho. Talvez você esteja esperando um sinal, uma resposta clara, um fogo que desça do céu e resolva tudo de uma vez. Mas muitas vezes Deus começa no silêncio. Começa restaurando o altar antes de enviar o fogo. Trabalha primeiro dentro de você antes de transformar o que está ao redor. E esse processo, embora lento, é profundo. Elias não viu o milagre até levantar cada pedra, até alinhar cada detalhe, até encharcar o altar com água. Ele obedeceu sem ver, e a resposta veio. Talvez este seja o seu momento de obedecer sem entender, de se levantar mesmo cansado, de reconstruir mesmo não vendo nada mudar imediatamente. E aqui está o convite final. Permita que Deus reacenda o fogo dentro de você. Não importa o que foi destruído ao longo do caminho. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa quão distante você se sente. O mesmo Deus que respondeu com fogo continua respondendo hoje de maneiras diferentes, mas igualmente poderosas. Ele toca a mente, cura a alma, fortalece o espírito, ilumina caminhos que pareciam perdidos. Ele ainda restaura, ainda transforma, ainda chama pelo seu nome. O que ele fez no Carmelo não foi apenas para o povo daquela época. Foi para todas as pessoas que um dia precisariam lembrar que não existe situação tão escura que Deus não possa iluminar. Não existe coração tão quebrado que ele não possa reconstruir. Não existe dúvida tão profunda que ele não possa dissipar. A única pergunta que resta é: você está disposto a entregar o altar da sua vida de volta a ele? Se estiver, esse é o momento. Não precisa gritar, não precisa provar nada, não precisa tentar manipular Deus com esforço próprio. Basta falar com ele como Elias falou, com verdade, com humildade e com confiança. E quando você fizer isso, pode ter certeza de que, no tempo certo, o fogo de Deus encontrará seu caminho até você. E quando ele tocar sua alma, tudo mudará. Aboí. A jornada continua dentro de você. A história de Elias no Monte Carmelo parece chegar ao fim quando o fogo finalmente toca o altar e a multidão se prostra reconhecendo a soberania de Deus. Mas, na verdade, esse momento é apenas o início de algo ainda maior. O Carmelo não representa um ponto final, mas um ponto de partida. O milagre público terminou ali, mas a jornada espiritual que ele desencadeou continuou dentro de cada pessoa que presenciou aquele dia. O que Deus fez diante de todos tinha um propósito que ia muito além da demonstração de poder. O fogo não terminou no altar. Ele começou ali. Esse mesmo movimento acontece dentro de nós. Existe sempre um antes e um depois do momento em que Deus se revela. Algo muda na forma como vemos a vida, na maneira como lidamos com nossas dores, na percepção do que realmente importa. Mas a presença de Deus sempre nos convida a seguir adiante. O fogo de Deus não vem apenas para nos impactar emocionalmente, mas para reacender em nosso interior a disposição de caminhar com Ele. E essa caminhada é contínua. É uma jornada que se renova todos os dias, especialmente quando nos deparamos com desafios que parecem maiores do que nós. Para Israel, o Carmelo se tornou uma lembrança viva de que Deus estava presente, ativo e atento. Para você, a lembrança desse episódio pode ser o ponto exato onde sua própria transformação começa. Não importa como esteja sua história até aqui. Não importa o quão distante você se sentiu ou quão quebrado o altar da sua alma se tornou. O que importa é que Deus sempre se dispõe a reacender o que foi apagado. Ele não exige que você esteja pronto. Ele apenas espera que você se entregue. O fogo que desceu no Carmelo não foi por causa de um altar perfeito, mas por causa de um coração disposto. E isso revela uma verdade poderosa. A jornada espiritual não depende da intensidade da sua força, mas da sinceridade da sua entrega. Elias estava sozinho diante de uma multidão,
mas sua solidão não impediu o milagre. Muitas vezes você pode se sentir exatamente assim, enfrentando situações que parecem impossíveis, lidando com pressões internas e externas que tentam abafar sua fé. Mas a história de Elias nos lembra que Deus age através daqueles que decidem ficar de pé, quando todos ao redor se ajoelham diante do medo, da dúvida ou da mentira. A sua fé, por menor que pareça, pode ser o início de uma nova direção. A jornada continua dentro de você cada vez que decide reconstruir um pedaço do seu altar interior. Cada oração sincera, cada perdão concedido, cada renúncia feita para permanecer no caminho certo, cada lágrima derramada diante de Deus, tudo isso se torna parte desse processo. Deus não pede que você seja perfeito, Ele pede que você seja verdadeiro, e cada ato de verdade prepara o espaço onde a presença dEle age com mais profundidade. O Carmelo externo pode ter sido um evento único, mas o Carmelo interno pode acontecer repetidas vezes ao longo da sua vida. Há também uma lição poderosa sobre identidade. Jezabel tentou controlar o coração do povo, roubando a verdadeira identidade deles como povo de Deus. Mas o fogo restaurou o que ela tentou apagar. Da mesma forma, existem circunstâncias, pessoas, dores e escolhas que tentam distorcer quem você realmente é. Mas quando Deus se revela, Ele devolve sua identidade. Ele te lembra que você é amado, escolhido, sustentado. Ele te lembra que sua história não é definida pelo que tentaram tirar de você, mas pelo que Ele colocou em você. Essa consciência é o que mantém a jornada viva. E talvez o mais importante é entender que, assim como Elias teve de continuar sua caminhada após o Carmelo, você também terá. O milagre não encerrou seus desafios. Ainda haveria perseguição, cansaço, momentos de vulnerabilidade profunda. Mas o que Elias viu naquele dia o sustentou nas noites mais difíceis. Ele carregou consigo a certeza de que Deus era real, presente e poderoso. Essa certeza é o que você leva daqui. Não como uma lembrança distante, mas como um alicerce. Porque quando a vida te empurrar para momentos de crise, essa chama interior será o que manterá você de pé. O Carmelo nos ensina que Deus intervém, mas também nos chama para caminhar. Ele envia fogo, mas também nos envia para viver. A partir desse momento, sua jornada espiritual continua, não como alguém que busca provas, mas como alguém que já viu a mão de Deus agir. E mesmo que Ele não mostre fogo todas as vezes, Ele mostrará sua presença de formas que só quem caminha com Ele consegue perceber. Em detalhes, em palavras, em encontros, em silêncios, em pequenos sinais que falam mais alto que qualquer espetáculo. Por isso, este é o verdadeiro chamado final. Não deixe que o fogo seja apenas uma lembrança. Deixe que ele se torne direção. Deixe que ele seja impulso. Deixe que ele seja o início de uma caminhada em que sua fé se transforma em vida, sua vida se transforma em propósito e seu propósito se torna uma resposta ao Deus que continua falando, continua agindo e continua chamando você pelo nome. O Carmelo não termina na Bíblia. Ele continua no coração daqueles que tiveram a coragem de dizer: aqui está o meu altar, aqui está a minha vida, que o fogo de Deus faça o que só Ele pode fazer,